E aí, galera? Bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. Instagram recomenda reels sexuais para crianças, diz jornal. O Instagram recomenda reels, vídeos na vertical, com conteúdo sexual até para adolescentes de 13 anos. Foi o que revelou um teste realizado pelo The Wall Street Journal, WSJ, e a professora Laura Edelson, da Northwestern University. Em reportagem divulgada ontem pelo WSJ, o veículo explica que os testes foram feitos entre janeiro e abril de 2024, e refeitos em junho, sem diferença de resultado. Para verificar a hipótese, foram criados perfis falsos se passando por adolescentes de 13 anos e desde o início, o Instagram começou a exibir reels com conteúdo moderadamente picante. Dentre os vídeos estavam produções de mulheres fazendo danças sensuais ou os que focam em corpos femininos. As contas fake que assistiram vídeos desse tipo e pularam outros começaram a receber recomendações ainda mais explícitas, segundo o WSJ. O algoritmo teria trabalhado incessantemente para apresentar material sexual aos perfis falsos. Entre as recomendações havia ainda mulheres simulando atos sexuais, promessas de envio de nudes para quem comentasse e pessoas exibindo suas genitálias. Em um caso específico, o feed da plataforma exibiu vários vídeos sobre sexo anal. O WSJ e a professora Edelson chegaram a fazer o mesmo experimento no TikTok e no Snapchat. Essas redes sociais nunca recomendaram conteúdo impróprio durante os testes. Nem mesmo os perfis que seguiram criadores de conteúdo adulto receberam esse tipo de recomendação nas plataformas. Apesar de os testes terem sido realizados por um jornal renomado e uma professora universitária, Andy Stone, porta-voz do Instagram, ignorou o relatório. Este foi um experimento artificial que não corresponde à realidade de como os adolescentes usam nossa plataforma, disse o executivo. Ele ainda acrescentou dizendo que nos últimos meses, a rede social fez melhorias significativas nesse sentido. O WSJ disse que no passado, uma pesquisa interna da Meta já tinha identificado problemas sobre experiências prejudiciais na utilização do Instagram por adolescentes. Os testes da empresa revelaram resultados bem semelhantes. O jornal também chegou a fazer um teste parecido antes, levando a Meta a anunciar, em janeiro, uma série de medidas para contornar o problema. O novo experimento foi realizado depois dessas medidas, comprovando que elas não surtiram o efeito desejado pela companhia. Eurocopa 2024. Como funciona a tecnologia que identifica se a bola bateu na mão? No jogo entre Eslováquia e Bélgica pela UEFA Eurocopa 2024, um gol foi anulado graças ao uso de uma tecnologia avançada que auxiliou a arbitragem. A assistência tecnológica impediu que a Bélgica empatasse o jogo em 1-1 aos 41 minutos do segundo tempo. A inovação central é um microchip integrado à Fußballliebe, a nova bola da Adidas, projetada para auxiliar o VAR, árbitro assistente de vídeo, e melhorar o desempenho dos atletas. Essa tecnologia foi usada pela primeira vez na Copa do Mundo de 2022, mas a Fußballliebe foi lançada apenas em 2023, trazendo aprimoramentos que tornam o processamento de dados mais rápido. O sensor instalado na bola pode registrar dados 500 vezes por segundo, de maneira sincronizada com as câmeras do VAR instaladas no estádio. A tecnologia pode detectar alterações na superfície da bola, identificando os toques mais sutis. Essa capacidade foi crucial para o VAR anular o gol de Romelu Lukaku, já que seu companheiro belga Lois Openda tinha levado vantagem sobre seu marcador por meio de um toque de mão. A inovação agora inclui um gráfico, similar a um eletrocardiograma, nas transmissões do evento da UEFA. O gol inicialmente foi validado, mas as ondas do gráfico indicaram o momento exato em que a bola foi tocada pelo jogador. Lukaku teve outro gol anulado com a ajuda do chip, desta vez por estar impedido. A tecnologia é valiosa nesses casos, pois permite registrar com máxima precisão o momento do passe. Especialistas em tecnologia e na área esportiva acreditam que essa tecnologia deveria se tornar padrão em todos os países que valorizam o futebol. Bruno Maia, especialista e empresário na área de tecnologia e conteúdos para o esporte, afirmou ao GE que os clubes e organizadores dos campeonatos de futebol no Brasil deveriam ver a tecnologia mais como um investimento do que como um custo. Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, também comentou em entrevista ao GE que a inovação não só ajudaria a garantir decisões mais precisas, mas também seria uma excelente oportunidade para patrocinadores do segmento de tecnologia demonstrarem sua expertise através desses casos de alta repercussão.
Combustível do futuro. Senado aprova PL que cria um marco legal do hidrogênio verde. Em uma votação simbólica, o Senado aprovou ontem, 19, o texto base do projeto de lei, PL, que estabelece o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil. O projeto visa aumentar os incentivos fiscais para este mercado, passando de 13 bilhões de reais para 18,3 bilhões de reais. A votação do texto estava inicialmente marcada para terça-feira, 18, mas foi adiada devido a divergências entre os senadores, principalmente sobre a definição de hidrogênio verde. No entanto, há destaques que serão votados posteriormente, e a proposta voltará à Câmara dos Deputados. O texto atual diferencia as formas de produção de hidrogênio de baixo carbono. O hidrogênio verde é produzido através da eletrólise da água, utilizando uma fonte de energia limpa. Já o hidrogênio de baixo carbono é aquele cuja produção resulta em uma redução significativa das emissões, mesmo que não alcance o nível zero. O projeto cria o regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixo carbono, REHIDRO, isentando de contribuições as empresas que investirem em hidrogênio verde, e também o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, PHBC. Com a alteração, o marco legal do hidrogênio verde passou a incluir as hidrelétricas e o agronegócio, ao adicionar o etanol entre as fontes de produção renovável do novo combustível. Quando o projeto foi aprovado na comissão específica sobre hidrogênio verde no Senado, a previsão era que os incentivos tivessem um teto anual de 1,7 bilhão de reais em 2027. 2,9 bilhões de reais em 2028, 4,2 bilhões de reais em 2029 e 4,5 bilhões de reais em 2030, totalizando 4 anos. No relatório atual, o REHIDRO terá validade de 5 anos, com limites de crédito de 1,7 bilhão de reais em 2028, 2,9 bilhões de reais em 2029, 4,2 bilhões de reais em 2030, 4,5 bilhões de reais em 2031 e 5 bilhões de reais em 2032. As empresas que quiserem utilizar essa linha de crédito precisarão cumprir diversos requisitos, tais como contribuir para o desenvolvimento regional, engajar-se em ações de adaptação climática, investir no desenvolvimento tecnológico, auxiliar na diversificação do parque industrial brasileiro. James Webb captura alinhamento de jatos bipolares pela primeira vez. De acordo com um novo estudo publicado na revista científica Astrophysical Journal, uma equipe de astrônomos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, NASA, anunciou que o telescópio espacial James Webb, JWST, capturou imagens diretas de um alinhamento de jatos bipolares. Em um comunicado oficial, os pesquisadores declararam que esta é a primeira vez que a ciência conseguiu registrar este evento cósmico, localizado na nebulosa da Serpente. Situada na região norte da nebulosa, os pesquisadores utilizaram os instrumentos do JWST para fotografar um grupo de fluxos protoestelares. Esses fluxos são formados quando jatos de gás de estrelas colidem com gás e poeira em alta velocidade. Segundo o artigo, os dados desse evento cósmico podem fornecer novas informações sobre o processo de nascimento das estrelas. Os cientistas explicam que o alinhamento só foi possível devido à capacidade dos instrumentos do telescópio James Webb, especialmente a câmera de infravermelho próximo, NIRCam, que captura dados em comprimentos de onda infravermelhos. Na imagem, os jatos aparecem como listras brilhantes em vermelho, devido à presença de monóxido de carbono e hidrogênio molecular na região. Esta área da nebulosa da Serpente, Serpens North, só fica claramente visível com Webb. Agora somos capazes de captar estas estrelas extremamente jovens e seus fluxos, alguns dos quais anteriormente apareciam apenas como bolhas ou eram completamente invisíveis em comprimentos de onda ópticos devido à poeira espessa que os cercava, disse Joel Green, principal autor do estudo e associado do Space Telescope Science Institute, Estados Unidos, em uma publicação oficial da NASA. A região já é conhecida por outras descobertas, como a sombra do morcego fotografada pelo telescópio espacial Hubble em 2020. Os autores do estudo apontam que esta nova detecção é apenas o primeiro passo de uma longa investigação. Eles também planejam utilizar o espectrógrafo de infravermelho próximo, NIRSPEC, do Webb para compreender mais sobre a região. No futuro, os pesquisadores pretendem coletar mais dados para entender como elementos químicos voláteis, como água e monóxido de carbono, sobrevivem à formação de estrelas.
A ideia é comparar as informações com dados de outros discos protoplanetários semelhantes para compreender melhor o processo de formação estelar. Na sua forma mais básica, todos somos feitos de matéria proveniente desses voláteis. A maior parte da água aqui na Terra originou-se quando o Sol era uma protoestrela infantil, há bilhões de anos. Observar a abundância desses compostos críticos em protoestrelas pouco antes dos seus discos protoplanetários se formarem pode ajudar-nos a entender quão únicas eram as circunstâncias quando o nosso próprio sistema solar se formou, acrescenta Klaus Pontoppidan, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Quantas placas tectônicas a Terra tem? A ciência responde. As placas tectônicas são grandes estruturas rochosas que formam parte da crosta litosférica da Terra e se movimentam sobre a astenosfera, uma camada menos rígida abaixo da litosfera. A compreensão do movimento das placas tectônicas é crucial para entender a geologia do planeta e eventos naturais desastrosos, como terremotos e erupções vulcânicas. A partir do estudo das placas tectônicas, os cientistas também podem compreender mais sobre a história da Terra. Há bilhões de anos o planeta era uma bola de lava derretida, mas ao esfriar gradualmente, formou uma concha rochosa que deu origem às placas na superfície da Terra. Essas placas são responsáveis pela formação de fendas, cadeias montanhosas, vulcões e outros fenômenos naturais. Embora as placas tectônicas causem efeitos na Terra há milhões de anos, sua existência só foi amplamente aceita após a formulação da teoria das placas tectônicas na década de 1960. Essa teoria baseou-se, em parte, na obra do geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, que propôs a hipótese da deriva continental. Wegener sugeriu que os continentes estavam em movimento e se separaram de um supercontinente chamado Pangeia. Sua ideia foi combinada com estudos sobre a expansão dos fundos oceânicos, levando à aceitação da teoria das placas tectônicas. As placas tectônicas unificaram todas as descrições geológicas, permitindo que características geológicas fossem explicadas pelo movimento relativo dessas placas, disse Nicolas van der Elst, sismólogo do Observatório Terrestre Lamont Doherty da Universidade de Colômbia, Estados Unidos, ao site Live Science. Quantas placas tectônicas existem? Os geólogos e outros especialistas têm estudado a formação rochosa do planeta por muito tempo, e a resposta sobre o número de placas tectônicas pode variar ligeiramente. A compreensão das características das placas é fundamental para estudar a formação e a dinâmica da superfície da Terra, que influencia o desenvolvimento de recursos naturais, a evolução da biodiversidade e diversos outros aspectos essenciais. A comunidade científica sugere que podem existir aproximadamente 100 placas tectônicas espalhadas pela Terra, mas a maioria concorda que existem entre 12 e 14 placas principais, cada uma medindo cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados. As 7 maiores placas tectônicas da Terra. Placa Pacífica, a maior placa localizada no Oceano Pacífico. Placa Norte-Americana, cobre o continente norte-americano e partes do Oceano Atlântico. Placa Eurasiática, abrange a Europa, a Rússia e a Ásia, exceto a Índia. Placa Sul-Americana, presente na América do Sul e partes do Oceano Atlântico. Placa Africana, cobre o continente africano e parte do Oceano Atlântico. Placa Indo-Australiana, abrange regiões da Austrália e Índia, embora alguns cientistas considerem que são duas placas distintas. Placa Antártica, cobre a Antártica e é cercada pelas placas da África, Austrália, América do Sul e Oceano Pacífico. Placas menores e microplacas. Além das maiores, existem placas menores como a do Mar das Filipinas, Cocos, Nazca, Árabe e Juan de Fuça. A junção dessas placas menores com as maiores forma o entendimento atual dos cientistas sobre a tectônica de placas, resultando na estimativa de 12 a 14 placas principais. Também há microplacas com extensões de até 1 milhão de quilômetros quadrados. Ao todo, estima-se que existam cerca de 54 dessas formações menores na Terra. Apesar do avanço no entendimento da tectônica de placas, a ciência continua a explorar e descobrir novas informações sobre a dinâmica do nosso planeta, e é provável que o número exato de placas tectônicas continue a evoluir com futuras pesquisas. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.